Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, estou com vocês aqui durante esses dias. Comigo aqui está o Isaías, tudo bom Isaías? E mais essa galera incrível do Estúdio 4 aqui do Aula Paraná, transmitindo com todo carinho para vocês aí na sua casa. Muito obrigado por permitir que nós entremos aí e que a gente tente levar para vocês o melhor conteúdo de matemática, todo mundo sair com aquele conhecimento fera, legal? Muito bem. Mas antes, não podemos esquecer daqueles recadinhos do coração para você, certo? Acesse o Classroom, faça as atividades obrigatórias, não deixe de marcar sua presença e nota realizando garantir a sua nota realizando essa atividade. E caso você não tenha acesso ao Classroom, vai lá na escola, entre em contato com a direção, quem estiver lá, pegue o material, faça as atividades em casa e depois devolva na escola. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu professor através do Google Classroom, ele está lá para falar com vocês e tirar todas as suas dúvidas. Interajam com o seu professor e não perca o seu vínculo com a escola, que é tão importante. Seus colegas também estão lá no Classroom, você pode colocar um comentário, eles podem responder, eles podem te ajudar. Legal? Na aula anterior, nós vimos Teorema de Tales, já estamos falando sobre Teorema de Tales há várias aulas, né? Nessa aula, vai ser a nossa última aula sobre Teorema de Tales e nós vamos fazer vários exercícios e aplicações aí do Teorema na aula de hoje, legal? E hoje também a gente vai fazer algumas aplicações que envolvem equação do segundo grau, tá? Então, nós vamos dar uma focadinha lá nas resoluções de equações de segundo grau, relacionando com o conteúdo do Teorema de Tales, beleza? Vamos começar já de cara com o exercício. Exercício 1. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual será o comprimento do outro quarteirão? Então, vamos ver o desenho aqui, ó. Temos um ponto A e duas avenidas partindo deste ponto A, ok? Na primeira, aqui, nós temos dois quarteirões. Este primeiro quarteirão mede 80 metros e o segundo quarteirão mede 90 metros. Considerando aqui pelo outro lado, esse lado mede 60 metros e esse lado mede X. Eu nem vou ficar falando muito desse porque vocês já fizeram vários e vários parecidos com esse, não é mesmo? Então, eu acho que vocês têm toda a capacidade de resolver esse exercício. Comparem os triângulos, veja que eu tenho um grande e um pequeno. Comparem os triângulos e tranquilo para resolver, né? Já volto.
Estamos de volta. Então vamos resolver aqui esse exercício, tá? Que não é nenhuma novidade para ninguém. A gente já fez vários desse tipo para fixar bem e você nunca mais esquecer esses conceitos aí. Então eu quero saber qual é essa medida aqui, ó. A medida deste pedaço aqui da avenida, certo? Desse quarteirão aqui da avenida. Então a gente pode usar aqui tem várias estratégias que dá para usar, tá? Aqui eu resolvi diretamente pelo Teorema de Tales. Olha só, este segmento, esse pedaço é proporcional a esse daqui. Essa distância e essa distância é proporcional a essa distância com essa distância. Então esse está para esse, assim como este está para este. Então escrevemos assim, ó. 60 está para x, bem como 80 está para 90. Tem outro jeito de fazer? Tem. Você pode pegar o triângulo grande e o triângulo pequeno, tá? E comparar também da mesma maneira que a gente fez nos anteriores, tá? Então você deve lembrar das outras aulas, onde nós resolvemos até de um jeito um pouco diferente. Mas essa é uma forma mais simplificada de resolução, tá? Então, ó, 60 está para x, assim como 80 está para 90. Aqui vamos resolver, ó. X vezes 80 vai ficar 80x, 60 vezes 90 vai ficar 5.400. Então, ó, x vezes 80, 80x. 60 vezes 90, 60 vezes 90 é 5.400. Isolando aqui o x, dividimos por 80, vai ficar 5.400 divididos por 80, que vai dar 67,5 metros. Então, o comprimento deste quarteirão aqui é de 67,5 metros. Legal? Tranquilíssimo, né? Agora vamos para um exercício número 2. Esse daqui um pouco mais cheio de coisinhas para calcular do que o anterior, tá? Então, ó, aqui nós temos um triângulo, tá? ABC, esse triângulo aqui, ABC, sabendo que essa reta é paralela a essa, ou seja, o triângulo formado por ADE é o quê? Ele é semelhante ao triângulo ABC, ok? Determine a medida x e o perímetro desse triângulo. Então, eu quero saber quanto que mede o x, esse lado mede x mais 1, esse lado mede x mais 4, esse lado x menos 1, aqui 11 e aqui 6. Eu quero saber qual é a medida do perímetro e qual é o valor de x. Legal? Já volto com a resolução. Importante, copiem o exercício enunciado bem certinho. Se não der tempo de resolver nesse tempinho que vocês vão ter, não se preocupe que nós vamos terminar esse exercício juntos. Legal? Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta aqui. Vamos dar uma olhada como é que fica então. Aqui nós temos um triângulo grande, que é o triângulo ABC, tá? E um triângulo pequeno, que é o triângulo ADE. Só que nesse caso nós vamos resolver diretamente usando o teorema de Tales, tá? Da semelhança aqui entre os segmentos. Então eu posso dizer que esse segmento está para esse, assim como este segmento está para esse, certo? Então vamos resolver dessa maneira. X mais 4 está para x mais 1, esse segmento está para esse, assim como esse está para esse. Então vai ficar assim, x mais 4 está para x mais 1, assim como 6 está para x menos 1. 6 está para x menos 1. Aqui tem bastante conta que tem que fazer, tá? Porque nós temos que dar um jeito de isolar o x aqui para descobrir qual é o perímetro e qual é o valor do x. Então, nós vamos usar a ideia da multiplicação cruzada, esse com esse e esse com esse, multiplicação em cruz, lembrando que aqui tem que colocar parênteses em tudo, tá? Porque é uma expressão multiplicando outra. Então, vai ficar assim, x mais 4 vezes x menos 1 é igual a 6 vezes x mais 1. X mais 4 vezes x menos 1 é igual a 6 vezes x mais 1. Vamos então fazer a distributiva, ó. X vezes x, aqui tem que ser todo mundo multiplicando todo mundo, tá? X vezes x vai ficar x ao quadrado. X vezes menos 1 vai ficar menos x. Agora, 4 vezes x aqui vai ficar mais 4 vezes x, vai ficar mais 4x. Mais 4 vezes menos 1, mais vezes menos é menos, então vai ficar menos 4, ok? Essa parte multiplicando, ficou x ao quadrado, menos x, mais 4x, menos 4. Igual, agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que agora é só o 6 que vai multiplicar todo mundo, tá? 6 vezes x, 6x. 6 vezes mais 1 vai ficar mais 6, certo? Mais 6 vezes mais 1 vai ficar mais 6. Veja que nós temos um termo aqui que está ao quadrado, tá? Então, isso significa que essa equação, essa conta vai cair numa equação do segundo grau, para encontrar o valor de x. Então, vamos passar todo mundo para o primeiro membro, por quê? Porque a equação do segundo grau tem que ser igual a zero, sempre igual a zero, beleza? Então, aqui, eu vou passar todo mundo para cá, depois eu faço as operações. Então, vai ficar assim, x ao quadrado, menos x, mais 4x, menos 4, menos 6x, menos 6, igual a zero, tá? Veio todo mundo pro lado de cá. O 6x que estava lá, passou aqui para cá. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. O que eu tenho de semelhante? Eu tenho x, 4x e 6x. Veja que todos eles são semelhantes. Então, como é que eu faço? Menos x, é interessante que você faça assim, lá na sua cabeça você pode somar da maneira que você achar mais conveniente, tá? Mas eu costumo fazer assim, ó, eu gosto de somar tudo que tem o mesmo sinal. Então aqui, ó, menos x com menos 6 vai ficar menos 7x, tá? Então eu devo 7 e pago 4, vou ficar com menos 3, ok? Ó, menos x menos 6x, menos 7x, mais 4x, então vai ficar com menos 3x. Então, ficamos com x ao quadrado menos 3x, ok? Menos 1, mais 4 vai ficar 3, menos 6 fica menos 3. Menos 4 com menos 6 são dívidas. Devo 4 e devo 6, então eu fico devendo 10. Fica menos 10 igual a zero, ok? Agora chegamos na nossa bonitinha aqui, equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Vocês lembram como que resolve a equação de segundo grau? Vamos resolver aqui usando o quê? Aqui nós vamos resolver ela de todas as formas diferentes que vocês já conhecem, tá? Então eu vou abordar um pouquinho nessa aula todas as resoluções que vocês já viram de equações de segundo grau, tá? Vamos começar aqui, que está resolvido certinho, conforme a gente fez ali. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Aqui nós vamos começar resolvendo ela por Bhaskara, tá? Começamos a resolução usando Bhaskara. Como que é a mesma fórmula de Bhaskara? Eu vou pegar a equação que eu tenho, x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero, e vou fazer o quê?
Vou comparar com a forma geral da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0, e vou resolver usando essa bonitinha aqui, que é a fórmula de Bhaskara, que vocês já viram, reviram, viram de novo em diversas aulas aqui dos outros professores, tá? Então, agora eu vou deixar um tempo para vocês resolverem essa parte do exercício. Já volto. Muito bem, essa eu tenho certeza que vocês conseguiram resolver por fórmula de Bhaskara essa equação aqui do segundo grau. Como que eu faço a resolução então? Sempre comece comparando a equação que você tem com a forma geral da equação do segundo grau. A forma geral é essa daqui. O que é a forma geral? É uma maneira que a gente encontra de identificar facilmente os coeficientes que vão ser usados no cálculo da fórmula de Bhaskara, legal? E nos outros também, como a soma e produto, a gente precisa identificar os coeficientes A, B e C. Então, como que eu identifico? É muito fácil, ó. Quem está na frente do x² aqui? Não tem ninguém, mas o x² está ali. Então, é como se fosse um x², tá? Então, o A é o elemento que está aqui na frente. Como não tem nada, mas o x² existe, então o A vale 1. Então, aqui é 1x². O B, veja que na forma geral ele está mais e aqui na equação que nós temos que calcular ele está menos. Quando algum dos coeficientes for negativo, o sinal sempre acompanha, tá? Quando é positivo também, mas a gente não usa colocar, tá? Mas quando é negativo tem que colocar, porque faz toda a diferença. Então, o B vai ser igual a menos 3. E o C é aquele que está sozinho, ele vale menos 10. Então, fazemos o levantamento aqui. O A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale menos 10, ok?
Agora vamos à fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, sobre 2 vezes A, certo? Essa é a fórmula. Essa fórmula eu tenho certeza que muitos de vocês já têm ela na cabeça, né? É importante lembrar dela, tá? Memorizar, que de vez em quando ela tá aparecendo aí na vida da gente. Então, x é igual a menos, o b é quanto? O b é menos 3. Então, aqui menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. Vai ficar menos 3 ao quadrado. Deixa eu arrumar ali que ficou meio estranho. Menos 3 ao quadrado. Ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 10. Ok? Tudo isso sobre 2a. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que também é 1. Tá lá. Agora vamos resolver aqui em partes, tá? Primeiro vamos mudar o sinal aqui. Menos menos 3, menos vezes menos é mais. Então vai ficar x igual a mais 3, que eu não preciso colocar. O mais ou menos a gente mantém. Raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. Lembram dessa aula de potenciação lá do comecinho do ano que eu já falei para vocês? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 3 ao quadrado é 9. É menos 3 vezes menos 3, que vai dar mais 9. Não precisa do sinal porque é positivo. Aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes menos 10 é menos vezes menos, que vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, deu 9 mais 40. 9 mais 40. Vou fechar aqui que ficou muito grande a raiz. Sobre 2 vezes 1, que é 2. 9 mais 40 é 49. Então, ficou x igual a 3, mais ou menos a raiz quadrada de 49, sobre 2. Quanto que é a raiz quadrada de 49? 49 é o mesmo que 7 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. 3 mais ou menos 7 sobre 2. E daqui vem aqueles dois valores de x. x1, alguns professores chamam de x', x2', outros de x1, x2, é a mesma coisa, são duas raízes, tá? Dois valores que zeram isso aqui, beleza? O primeiro sai do valor positivo, do 3 mais ou menos 7, então vai ficar 3 mais 7 sobre 2. O segundo sai aqui do valor negativo, x2 vai ser igual a 3 menos 7 sobre 2. Quanto que é 3 mais 7? 3 mais 7, 7, 8, 9, 10. Então, vai ficar 10 sobre 2, que dá 5. O segundo, 3 menos 7, tenho 3. Devo 7, vou ficar devendo 4. Então, fica menos 4 divididos por 2, que vai dar menos 2. E aqui nós temos os dois resultados possíveis para x, tá? Era isso que o exercício queria, tá? Que encontrasse o valor de x. Então, resolvemos aqui, encontrei aqui os dois valores, tá? X igual a menos 2 e x igual a 5. São os dois resultados possíveis. Agora eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês explorem um pouco mais os conceitos que vocês já sabem de equação do segundo grau, tá? Ah, só resolvendo para finalizar, vim aqui na tela, ó. O menos 2 não convém, tá? Porque é um resultado negativo. Então, não convém colocar menos 2. A gente vai considerar que x vale 5. Mas antes de resolver e terminar, vamos explorar um pouquinho mais do que vocês já sabem sobre a equação do segundo grau? E vamos tentar resolver aqui essa equação, essa mesma equação usando soma e produto? Só para relembrar o que vocês já aprenderam e não perder aqui o fio da meada? Nós sabemos que a soma tem que ser menos b e o produto tem que ser c. Lembrando que é menos b sobre a, tá? Só que como o a vale 1 aqui nesse caso, então vai ficar só menos b. Então, a soma tem que ser menos 3 e o produto tem que ser menos 10. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês pensam em dois números que somados dão menos 3 e que multiplicados dão menos 10. Dão 3 e multiplicados dão menos 10, certo? Porque a soma tem que ser menos b. E aqui o resultado do b é menos 3. Então, a soma é menos b e o produto é c, beleza? Pense aí, já voltamos.
Tranquilo fazer soma e produto, né? Bem facinho. Nós temos aqui uma equação, x² menos 3x menos 10 igual a 0. Sabemos que a soma tem que ser igual a menos b, ou seja, é o b com o sinal invertido, dividido por a, só que o a vale 1, então a soma aqui, como b vale menos 3, a soma tem que ser 3, tá? E o produto tem que ser igual a c, do jeito que ele é, então o produto tem que ser igual a menos 10. Então, dois números que somados dão 3 e multiplicados dão menos 10. Então, montei aqui para vocês em forma de quadrinho para ficar fácil de entender. Ó, a soma tem que ser menos 10, o produto tem que ser menos 10 e a soma tem que ser 3. É sempre mais fácil começar pelo produto, tá? Porque tem várias somas que o resultado dá 3. Então, a gente sempre costuma começar pelo produto. Quais são as contas de vezes que o resultado dá menos 10? Então, vamos fazer uma primeira tentativa aqui, ó. Menos 1 vezes 10 dá quanto? Menos 1 vezes 10 dá menos 10. Se eu somar menos 1 mais 10, vai ficar 9. E 9 é diferente de 3. Então, menos 1 e 10 não são raízes, tá? Muito bem. Fazemos uma segunda tentativa, sempre pelo produto. 2 vezes menos 5 é quanto? É menos 10. Só que 2 mais menos 5 é menos 3, e nós queremos que seja 3, então também não dá. Então vamos inverter aqui, em vez de 2 e menos 5, vamos fazer menos 2 e 5, que nós já sabemos que é a raiz, né? Porque a gente já calculou por Bhaskara antes, então é só para testar os conhecimentos aqui, ó. Menos 2 vezes mais 5 vai ficar menos 10. E menos 2 mais 5 vai ficar 3, exatamente o que nós queremos. A soma é menos 10, a soma é 3, perdão, e o produto é menos 10. Aí a ideia é fazer o que agora? É a gente resolver isso aqui por um terceiro método, que é o método da fatoração. Então, o que eu vou fazer? Eu escrevo aqui as raízes como produto. Olha só, a primeira raiz eu sei que é menos 2, então eu vou transformar ela em x menos a raiz. Como a raiz é negativa, vai ficar positiva, então fica x mais 2. E no caso do 5, que é a segunda raiz, eu coloco x menos 5, tá? Porque a raiz é positiva, então é x menos a raiz. X mais 2 e x menos 5. X menos 2, que vai ficar mais 2, vezes x menos 5, e essa é o quê? Isso aqui é a forma fatorada daquela equação lá do começo. Tá? É a forma fatorada, ela é escrita como produto das suas raízes. Uma raiz, x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Tá? E daí, se está na forma fatorada, dá para resolver? Dá, eu vou deixar vocês resolverem aqui. É um produto, uma conta de vezes, que o resultado dá 0. Como que eu encontro através disso daqui? Vocês já resolveram da forma fatorada também, né? Vou deixar vocês pensando aí e já volto.
Muito bem. Quando que uma conta de vezes dá zero? Pense assim, para uma conta de vezes ser zero, um dos seus termos tem que ser zero, um dos seus fatores tem que ser zero, tá? Então, nós temos aqui duas opções. Ou esse primeiro fator é zero, ou este segundo fator é zero. Então, vamos escrever essas opções, ó. Ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero, ok? Mas, como que eu faço para esse cara ser zero? X mais 2 vai ser zero quando? Aí eu tenho que igualar zero para descobrir. É para isso que serve a equação, tá? Eu quero saber qual o valor de x, tem que entrar aqui para que o resultado seja zero. Não tem que pensar muito nem resolver muito para entender, né? Se eu fizer menos 2 mais 2, vai dar quanto? Vai dar zero. Então, x vale menos 2. Ou seja, para que essa conta seja zero, que esse resultado aqui dê zero, se o x for igual a menos 2, isso aqui vai ser zero, ok? Resolvido, encontrada a primeira raiz. Agora, na segunda é a mesma coisa. Existe uma outra chance disso ser zero. Não só fazendo x igual a menos 2. Existe esse outro fator aqui que também pode zerar. Então, fazemos o quê? X menos 5 igual a zero. Também não precisa ser um gênio para saber que quando x for igual a 5, isso aqui vai zerar. 5 menos 5 vai dar zero. Então, são dois valores possíveis para x. Vou botar aqui. X igual a 5 e x igual a menos 2. Caso x seja 5 ou x seja menos 2, essa expressão aqui vai dar zero, porque é um produto, tá? Tem que uma das parcelas ser zero. Lembrando que a gente ainda está falando lá daquele triângulo, que temos que o valor do tamanho de cada segmento, então x não pode ser negativo, tá? Muito bem. O valor que nós vamos usar, então, é x igual a 5, beleza? Sabemos, então, que o valor de x é 5, ou a primeira parte do exercício está resolvida. Achamos o valor de x. Agora que nós já sabemos o valor de x, vamos fazer o quê? Vamos encontrar o tamanho das medidas de cada lado. Então, você vai fazer o que agora aí? Você vai desenhar, aposto que você já desenhou em algum momento. Então, você vai substituir o x aqui em cada um dos lados do triângulo. Faça essa substituição e nós já voltamos para calcular o perímetro dele. Legal?
Muito bem, estamos de volta. Agora é só substituir o x por 5. Tenho certeza que já fez aí, né? Vamos colocar aqui. No lugar do x eu vou colocar 5. Então, x mais 4 fica 5 mais 4, que é 9. Aqui no lugar do x eu também vou colocar 5. Então, vai ficar x mais 1 igual a 5 mais 1, que é 6. Então, esse lado aqui mede 6. Então, 9 aqui, 6 aqui. X menos 1, substituímos o x por 5, ficamos com 5 menos 1, que é igual a 4. Sendo assim, esse lado mede 4. Agora, finalmente, conseguiremos encontrar o perímetro desse triângulo, tá? É só somar todos os lados. 9 mais 6, mais 11, mais 4, mais 6. 9 mais 6, mais 11, mais 6, mais 4, vai ser igual a 36. Então, o perímetro desse bonitinho aqui é 36, beleza? Perímetro igual a 36 e x igual a 5. Então, tá aqui a resposta do nosso exercício 2, que foi longo, né? O exercício de hoje. E era isso, tá? Teorema de Tales foi para conta, terminamos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o teorema da bissetriz, beleza? Eu espero você. Até a próxima. Muito obrigada e seja extraordinário.